Passamos a apresentar o programa A Hora da Restauração. Eu convido o amado irmão e amigo para lermos a palavra de Deus para a nossa edificação espiritual, texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 17, 18 e 19. Nos diz a palavra do Senhor: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão e amigo, a palavra do Senhor diz que Jesus, ressurreto, manifestou aos seus discípulos, uns creram e outros duvidaram. Não é que uns creram que estavam vendo Jesus e outros acharam que não estavam vendo. É que uns creram, porque diz aqui que uns adoraram e os outros duvidaram. Uns tiveram a mente aberta e já tinham nesse momento aqui a fé, o entendimento de que Jesus é Deus e, portanto, o adoraram. Mas outros ficaram na dúvida se ele era ou não Deus e não prestaram adoração neste momento. Mas o Senhor Jesus Cristo falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quantas pessoas têm feito uma grande confusão, dizendo que existe 3 deuses, que existe 3 pessoas, que existe 3 caráter de Deus, ou que existe um Deus com 3 personalidades e por aí afora. Mas aqui a palavra do Senhor Jesus é-me dado todo o poder. Já começamos a entender que se fôssemos pensar num segundo Deus ou um terceiro Deus, teríamos que pensar em um Deus sem poder, porque todo o poder está com Jesus. Se todo o poder está com Jesus nos céus e na terra, um Deus que não tem poder não seria Deus. Esta é uma maravilha gloriosa da palavra do Senhor, que Deus tem reservado para o seu povo nesse tempo do fim. Porque no princípio, o povo de Deus compreendeu as Escrituras, praticou a palavra do Senhor conforme Jesus ensinou. Depois houve perseguições, houve apostasia, houve dificuldades, o povo se afastou, o verdadeiro evangelho foi acorrentado, aprisionado. Mas nesse tempo do fim que Deus restaura a igreja, tira a igreja da Babilônia espiritual, ela tira dos dogmas, tira do falso ensino, tira da interpretação errônea e traz para a revelação gloriosa e bendita da palavra de nosso Senhor. E aqui está um assunto importante, importantíssimo, porque aqui o Senhor Jesus Cristo disse para ensinar as nações. E eu vejo que o povo gosta dessa comissão. Sempre ouço alguém pregando, ou pregador lembrando de que esta é a grande comissão, é a grande ordem do Senhor Jesus. E certamente esta grande ordem ele deu para os seus discípulos que estavam ali aprendendo e depois foram revestidos do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, na cidade de Jerusalém, quando o Espírito Santo foi derramado, e agora preenchidos da unção do Espírito do Senhor, eles tinham a mente aberta, compreendiam as Escrituras. Há também um texto da palavra do Senhor em Lucas 24, versículo 45 a seguir, que o Senhor Jesus Cristo abre o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras, e então mandou que em seu nome se pregasse o arrependimento, começando por Jerusalém até os confins da terra. E amados, aqui diz a palavra do Senhor, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantas pessoas têm recebido o Evangelho e param aqui? Eu estou cumprindo o que Jesus falou. Jesus mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e então eu sepulto a pessoa nas águas do batismo e o faço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que faz?
Ora, aqui diz a palavra do Senhor, batizando-as em nome. Primeiro, que o Senhor Jesus Cristo não mandou que remedássemos o que ele falou. A palavra do Senhor, ele não diz que era para repetir um enredo, um dogma, uma frase. Não, era para fazer o batismo no nome. Se é no nome do Pai, qual é o nome do Pai? Se é em nome do Filho, qual é o nome do Filho? E se é em nome do Espírito Santo, como se chama o Espírito Santo? Ora, se Pai é a manifestação de Deus na criação, se Filho é a manifestação de Deus se fazendo homem, sendo conhecido como unigênito do Pai, e se o Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus que disse aos discípulos: agora eu estou convosco, mas depois eu estarei em vós. Qual é o nome? E se o Senhor Jesus aqui diz no nome, no singular, é porque existe apenas um nome. Isaías 9:6, na profecia, ele diz assim: que o filho que nasceu é o Pai da eternidade. Qual é o nome do filho que nasceu? Qual é o nome que o anjo trouxe dos céus e falou para Maria, para José, que era para colocar naquela criança? O anjo disse: o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, o nome que veio do céu, o nome revelado, o nome que os hebreus não conheciam no Antigo Testamento, o nome que Manoá quis saber quando o anjo do Senhor falou com ele, quando Deus apareceu a Manoá e fez promessa. E ele perguntou pelo nome, e o Senhor disse: por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? E Isaías complementou, falando que o nome dele é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não há nenhuma dúvida de que o nome do Pai e do Filho é Jesus. E também as Escrituras ensinam que Jesus é o Espírito Santo. Não existe possibilidade nenhuma de existir três deuses. Três deuses é idolatria, três deuses é paganismo. A crença em múltiplas divindades é paganismo, é idolatria, e Deus não comunga com a idolatria, não tolera a idolatria. Tanto que em João, na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 20, quando ele diz que nós estamos naquilo que é verdadeiro, isto é, em Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. No versículo 21, ele diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ser dualista, ou ser trinitário, ou ser politeísta, é estar no paganismo. Se crê na existência de dois deuses, ou de três deuses, ou de quantos forem a partir de um, é estar incorrendo no paganismo. Mas aqui o Senhor não dá margem para que nós possamos enxergar uma trindade, uma triunidade, três pessoas. Não, aqui são três grandes manifestações de um só Deus, de uma só pessoa. Todos nós que servimos a Jesus, que cremos no Evangelho, recebemos a palavra do Senhor como verdadeira. E ela ensina que o Espírito Santo foi derramado, e a função do Espírito Santo na vida deles e na vida nossa, na sua vida, na vida de todos os que querem servir a Deus, a função do Espírito Santo é guiar na verdade. É interessante que quando uma vez falávamos com uma pessoa de que o apóstolo Pedro mandou batizar no nome de Jesus, e a pessoa diz: ah, mas se Pedro errou, eu não vou errar. Como Pedro errou? Se ele estava cheio do Espírito Santo, se ia dizer que o Espírito Santo errou, que o Espírito Santo que atuou na vida dos apóstolos não compreendeu o que Jesus falou. O mal, muitas vezes, do povo que está carregando as tradições de onde saiu, é que pega a palavra de Deus e tenta harmonizar com o dogma, harmonizar com a tradição. Mas nós temos que tomar a palavra de Deus como ela é, e a nossa vida, nosso entendimento é que tem que se harmonizar com a palavra. Note, irmão, e confira comigo. Anote aí para você ler também com mais tranquilidade, Atos 2, no versículo 38, o que foi dito pela palavra do Senhor. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor, ou em nome de Jesus Cristo,
para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Note, amado, que o apóstolo Pedro manda que cada um, não é apenas alguns, mas cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus. Eu me lembro de uma pessoa que me disse: olha, o pastor falou, puxa, você foi lá para ser batizado em nome de Jesus, por que você não falou eu te batizava no nome de Jesus? Mas não é para eu batizar alguém no nome de Jesus. Cada um, como eu posso batizar alguém no nome de Jesus, se nem eu invoquei o nome de Jesus? E aqui Pedro então deixa muito claro, ele faz isso entendendo o que o Senhor Jesus Cristo deu. Aqui Jesus deu a ordem, e Pedro não remedando ou repetindo uma fórmula batismal, Pedro entendendo, sendo revelado, traduziu para o povo que esse nome que Jesus fala para invocar é o seu próprio nome, porque Jesus é o nome revelado de Deus. Se não bastasse, veja Atos no capítulo 4, no versículo 12, você vai poder encontrar que a palavra do Senhor diz assim: e em nenhum outro há salvação. Aonde mais há salvação? Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Você quer ser salvo? Você deve ser salvo pelo nome de Jesus, porque não há um outro nome. A profecia do Antigo Testamento diz assim que os gentios, que é a igreja de hoje, esperam no nome do Senhor Jesus. Infeliz é aquele que a sua esperança não está no nome de Jesus. Então aqui a Bíblia diz: não há um outro nome dado entre os céus e a terra. Pode a pessoa arrumar nome, arrumar títulos, arrumar apelido, arrumar Deus, arrume cada um que quiser, mas quem quer ser salvo, acerte a sua vida com o Senhor, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque é assim que a Bíblia ensina. Veja no capítulo 8, no versículo 16, do mesmo livro de Atos. Por que Atos? Os primeiros atos da igreja, os primeiros passos, os primeiros momentos, a primeira caminhada da igreja. Porque a caminhada final da igreja seria dissonante, seria diferente da caminhada de Atos. Como pode a igreja no século 21 fugir dos textos da Bíblia, da palavra de Atos? Isso era da igreja primitiva. Não, o que era da igreja primitiva é da igreja do século 21 e é da igreja que vai entrar na glória do nosso Senhor. No capítulo 8, no versículo 16, aqui o contexto, Paulo encontra com os irmãos que tinham sido batizados no batismo de João. Tinham sido batizados, mas não tinha sido invocado o nome do Senhor. Não tinha sido invocado. Mas ele diz assim: porque sobre nenhum deles ainda tinha descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então aqui a palavra, perdão, amados, a palavra de Deus, o texto aqui do Evangelho chegando em Samaria. E o Evangelho chegando em Samaria, quando os apóstolos desceram para ajudar Filipe, que ali anunciava, e Deus operava sinais e prodígios. Aí eles impuseram as mãos para que eles recebessem o batismo no Espírito Santo, porque eles até então tinham sido batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso prova que a igreja em Jerusalém fez, a igreja em Samaria continuava fazendo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Lá no capítulo 10, nós vamos voltar ao texto que eu mencionei, capítulo 10, no versículo 48. Agora na casa de gentios, na casa de Cornélio, Deus derrama o Espírito Santo, visita o povo, abençoa. E Pedro, novamente aqui evangelizando, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. E então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Não foi ninguém, mas o próprio Espírito do Senhor. Ainda em Atos, no capítulo 19, no versículo 5, aqui sim, eles se encontram com os irmãos que haviam sido batizados do batismo de João, e aí não compreendiam a respeito das Escrituras, da revelação da unidade de Deus, e sendo eles instruídos, diz aqui a palavra do Senhor, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Todos os que ouviram. E mais abaixo ele diz assim no versículo 7: e era ao todo uns 12 varões.
uns 12 varões, tanto aqueles do batismo de João, ou todos os que estavam ali que ouviram, receberam o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é nenhum capricho nosso, nem queremos ser diferente de ninguém, mas queremos fazer aquilo que a palavra do Senhor nos manda fazer. Por que queremos fazer assim? Porque a palavra do Senhor diz que é o povo de Deus, é uma família, e essa família é conhecida por um nome, porque toda família tem um nome. Seja a família que for, nós sabemos que a pessoa pertence àquela família porque tem o nome daquela família. Em Efésios, no capítulo 3, no versículo 15, a palavra do Senhor diz assim, pegando aqui pelo 14: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Toda a família no céu e na terra toma o nome de família, que é o nome de Jesus. E eu pergunto, você tomou o nome de Jesus? Você já foi perdoado? Já lavou seus pecados? Já invocou o nome do Senhor Jesus? Se você não o fez, você deve fazer, porque nenhuma outra salvação, nenhum outro nome foi dado para que o homem receba a salvação. Ainda Paulo, instruindo lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17, ele diz assim: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, para que o nosso Deus seja glorificado. Nós temos que fazer tudo no seu nome, que é Jesus Cristo. E ele diz assim: fazei tudo, seja por palavra, seja por obra. O batismo é feito por obra, imersão nas águas correntes, e é feito por palavra, invocando o nome do Senhor. Então todo o batismo é feito por palavra e por obra, e tudo quanto qualquer cristão vai fazer por palavra e por obra, deve fazer no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o batismo seria uma exceção para invocar os títulos, para combinar com o dogma, ainda que seja antigo, ainda que tenha vindo lá do ano 300 para cá, mas voltemos um pouco mais ao princípio, o livro de Atos, os primeiros passos da igreja, e voltemos à obediência das Escrituras Sagradas. Note a palavra do Senhor ainda no capítulo 22 de Atos, o apóstolo dando testemunho da sua conversão, no seu discurso em sua defesa, o apóstolo Paulo, ele contando como Deus fez. Ele conta que foi dito para ele pelo irmão Ananias: e agora, por que te detens? Capítulo 22, versículo 16. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos e queridos amigos, é o que nós temos anunciado e temos invocado esse nome do Senhor, e desejamos que todos recebam esta bênção, esta vitória, esta libertação, esta salvação gloriosa que Ele vem trazer através do seu nome bendito. Muitas pessoas não querem o nome de Jesus, porque por vezes não creem que Jesus é Deus. Porque se creem que Jesus é Deus, fica muito fácil compreender o seu nome. João 8, 24, Jesus diz que se não crer que Ele é Deus, vai morrer no pecado. E se você crê que Ele é Deus, não há nenhum outro Deus a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração.